Olá, meu público seleto, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar um pouco da minha história e como o Reiki atuou na minha vida. Eu estava com uma dívida que em 11 anos ela triplicou de valor. E meu imóvel tinha ido para leilão. A questão é que isso aconteceu bem no meio da pandemia, em 2020. E as vendas de imóveis estavam em baixa, para piorar ainda mais a situação. Eu sabia que a melhor solução para o meu problema era vender o imóvel, pois se fosse para leilão e fosse vendido por um valor abaixo da dívida, eu ainda ficaria devendo e sem o imóvel. Não dormia à noite, minha pressão arterial subia demais, eu estava realmente desesperado. Durante a pandemia, meu consultório parou. Aparecia um ou outro caso de ciatalgia, paralisia facial, dores pelo corpo, ansiedade, insônia, fibromialgia, etc. Todos esses problemas também devido ao estresse que a própria crise estava ocasionando. Porque muitas empresas quebraram nessa época, muitos bares e restaurantes faliram devido ao lockdown, em que as pessoas tinham que ficar em casa. Como não podia ficar de braços cruzados sem fazer nada o dia todo, e tinha que achar uma utilidade para preencher o tempo, eu decidi escrever meu 6º livro, Reiki, o poder do universo em suas mãos, indicado a todas as pessoas, principalmente para pessoas reikianas. Como eu estava escrevendo o livro, comecei a relembrar vários conceitos e decidi botar em prática. Os corretores me desanimavam muito, dizendo que seria difícil vender aquele imóvel numa época tão difícil do mercado imobiliário. E vender o imóvel e pagar a dívida seria a solução ideal para mim. Então, bati uma foto do imóvel e imprimi numa folha A4. Acima e aos lados da imagem do imóvel, na folha de papel, eu desenhava vários símbolos a lápis ou com lapiseira, pois é importante escrever com grafite, por inúmeras razões que explico no livro. Mas principalmente pelo fato da grafite ser condutora de corrente elétrica. Tá? E abaixo da imagem do imóvel, na folha, eu escrevia a afirmação. Uma vez que Reiki se resume em escrever o símbolo, que é o yantra, repetir o nome do símbolo 3 vezes, que é o mantra, e repetir uma afirmação, que é o desejo que você quer realizar. Todos os dias eu dormia fazendo Reiki e ao acordar eu descarregava. As autoaplicações de Reiki me deram paz, porque no desespero a gente não consegue fazer nada direito. A seguir, tinha que formular uma frase que direcionasse ao meu objetivo. E escrevi a seguinte afirmação: venda perfeita para a pessoa certa por um ótimo preço para o bem de todos. E eu fazia Reiki nessa folha meia hora pela manhã e meia hora à noite. E sentia a mesma coisa que eu sentia nas mãos quando fazia Reiki para uma pessoa com dores pelo corpo ou com depressão forte. As mãos chegavam a formigar e doer no início, depois passava. É como se o imóvel tivesse vida, assim, né? Era bem parecido quando a gente fazia Reiki para um ser humano ou para um animal, entendeu? Após 4 meses, apareceu um comprador e me fez uma proposta. Me ofereceu justamente o valor da dívida. O imóvel valia mais, mas que opção que eu tinha, né? Decidi aceitar. E tudo se resolveu. Fiquei sem um imóvel,
não tive lucro nenhum, mas pelo menos estou sem dívida. Então a situação acabou se resolvendo e hoje sinto grande alívio e voltei a dormir à noite. Os corretores disseram que foi um milagre, né? Vender, né, naquela crise, né? Por falar em imóvel, quando se está feliz numa casa, evite ao máximo mudar de casa, pois a sua numerologia pode não bater com a outra casa. Além do que, a outra casa pode ter geopatia, ou seja, energia telúrica ruim, que gera doenças e infortúnios. É bem verdade que um bom radiestesista pode, entre aspas, curar, harmonizar esses desequilíbrios do imóvel, e o Feng Shui também ajuda muito. Tem radiestesistas que conseguem anular os pontos ruins, né? O mesmo vale para automóvel, porque um carro ele tem o número da placa, do chassi, do Renavan, e você tem o seu número de RG, CPF, idade, peso, tem a numerologia do nome. Por isso, muitos me dizem que ao mudar de casa, a vida melhorou ou piorou. O mesmo vale para carro. Às vezes a pessoa muda de fase na vida, ela cisma de trocar de carro, não sabe por quê. Pitágoras dizia: o universo é feito de números. Na Bíblia está escrito: vigiai e orai. Precisamos tomar muito cuidado com quem andamos e convivemos, porque as pessoas à nossa volta, elas nos influenciam, tanto para o bem quanto para o mal. Aqui no consultório, desde que comecei, em 1988, já ouvi várias vezes o seguinte: depois que me separei daquela pessoa, prosperei muito. Parece que ela me amarrava. Sem contar as energias de inveja dos falsos amigos e amigas. E o pior vem agora. Tem pessoas que têm inveja obsessiva pela outra e chega até a fazer magias, simpatias, feitiços, bruxarias, etc. Para diminuir o brilho da outra pessoa. Porque o sucesso da outra pessoa incomoda profundamente as pessoas que têm essas invejas obsessivas. Porque as pessoas, elas trazem no coração de outras vidas a sua conduta, seu comportamento, generosidade. Então, gente, cuidado com pessoas que se dizem religiosas, mas na realidade elas são falsas e querem só enganar os outros e fazer falcatruas. Ou dizem que são mestres espirituais, entendeu? Que vão resolver a vida das pessoas com mágica, tal, entendeu? E que não comem carne, etc, tal. Tudo é relativo, gente. Tudo é relativo, não se enganem com isso. E na realidade tem pessoas que morrem de acidente de carro e não foi acidente. Foi energia manipulativa que penetrou na pessoa. Outras pessoas adoecem gravemente. Elas vão nos melhores médicos e hospitais e não têm um diagnóstico conclusivo. Não melhorou com remédios, pois o problema não está no corpo físico, e sim no corpo espiritual. Certo, gente? Então, eu fiquei, gente, meia hora de manhã, meia hora à noite, fazendo reiki para vender esse imóvel e resolver o meu problema. Entendeu, gente? Não tem mágica, é trabalho. O reiki é um trabalho. Tanto é que está no SUS, nos Estados Unidos, os reikianos trabalham em hospitais já há muitas décadas lá. Eles já perceberam que quando uma pessoa recebe reiki, a tendência é melhorar, né? A recuperação é mais rápida. Muita coisa negativa ela é evitada pelo reiki. Então, o reiki é um trabalhador que usa energia cósmica. Então, é uma das poucas, talvez a única imposição de mãos que não é ligada a religião alguma, tá? Então, tem símbolos de reiki que agem mais no corpo físico, outros
no corpo emocional, outros no corpo mental, energético ou espiritual. Eu sempre começo o Reiki pelos 4 símbolos tradicionais do Reiki Usui, porque temos que vangloriar os nossos antecessores, né? E se não fosse o sensei Mikao Usui, que redescobriu o Reiki no Japão, não teríamos o Reiki como ele é hoje. Depois eu acrescento alguns dos 36 símbolos canalizados que compõem o Ayubi Reiki, que tem símbolos específicos para inúmeros problemas do ser humano, seja físico, mental, emocional, energético ou espiritual. Receber Reiki de um ateu ou de um religioso é a mesma coisa. A energia cósmica não tem preconceitos. Ela flui igualmente em todo ser humano, em toda criatura viva. É como o ar, o mar, o sol, a lua, as estrelas, que abastecem todas as criaturas igualmente. O sol nasce para todos, né? Uma paciente me contou que o irmão dela era muito rico, um empresário de sucesso. Ele era ateu, não acreditava em nada. E ao contratar uma secretária, ele se apaixonou loucamente por ela. E a família achou estranho ele logo de cara dar um carro, depois um apartamento para ela. Na sequência, ele se divorciou da esposa para ir morar com a secretária. Acontece que a melhor amiga da secretária brigou com ela e, para se vingar, mandou mensagem para o celular do empresário e da ex-esposa do empresário, denunciando que a secretária fazia feitiçarias, magias, bruxarias, etc., para manipular a mente dele. E conseguia pelo jeito, né? Infelizmente, tem muito disso por aí, mais do que se imagina. E muitos casamentos se dissolvem, muitas empresas bem-sucedidas vão à falência por não se protegerem contra as energias perversas externas. No livro, que está aí na tela, eu mostro os 4 símbolos do Reiki tradicional e também 8 dos 36 símbolos canalizados. E alguns conhecimentos para se proteger e proteger a casa de energias perversas invasoras. Precisa ter muitos atributos para ter o corpo fechado, gente, contra essas invasões. Inclusive conduta, mentalizações, orações, etc. A maioria não tem o corpo fechado, tá? Isso é o que dizem os especialistas, tá? Já cometi muitos erros na vida ao escolher pessoas erradas para ficar ou ter amizade ou sociedade. Hoje em dia, antes de tomar decisões importantes, consulto o pêndulo ou mesmo o I Ching. Porque as pessoas sofrem muito na vida porque escolheram as pessoas erradas, tanto para ficar como para fazer sociedade. Muitos pacientes, seja de consulta presencial ou online, seja do Brasil ou do exterior, me pedem para consultar o pêndulo e fazer Reiki à distância, para harmonizar conflitos familiares ou comerciais, de desavenças entre sócios. A maneira como o Reiki age está além da nossa compreensão. Explico em detalhes no livro. As pessoas arrogantes, invejosas, gananciosas, exploradoras, interesseiras, injustas, egoístas, avarentas, autoritárias, ingratas, falsas, doentiamente ciumentas, desonestas, ignorantes, snobs e vaidosas, geralmente não se interessam pelas curas naturais e muitas vezes sofrem mais com os tratamentos brutalizantes do que com a própria doença. As pessoas sofrem mais com os efeitos colaterais dos medicamentos do que com a própria doença e não conseguem se curar. Elas não têm humildade suficiente para querer aprender como se curar.
por mais medicamentos modernos e tratamentos sofisticados que a pessoa se submete, ela não consegue se curar. Se não mudar a mente, não mudar a energia e a alimentação que vem na sequência, a cura não acontece. Um provérbio meu diz: se não estiver se curando com o que há de mais moderno e tecnológico, procure o que há de mais antigo e natural. Gente, não estou fazendo nenhuma crítica aos tratamentos convencionais, apenas que a pessoa que não consegue se curar, ela deve procurar outras coisas. Entendeu? Não ficar estagnada achando que só a ciência vai ter a solução para o seu problema. E as pessoas sofrem muito com isso. Vejam nas clínicas de acupuntura e medicina chinesa, como a minha, por exemplo, vejam nos centros espíritas, de cirurgias espirituais, vejam quanta gente procurando se curar com outros meios, né? As pessoas devem tentar. Bom, eu encerro esse vídeo aconselhando meus ouvintes a se afastar das pessoas invejosas. Quando eu decidi, alguns anos atrás, me afastar de todas as pessoas invejosas que estavam ao meu redor, a minha vida profissional deu uma bela deslanchada. Ao fazer autoaplicação diária de Reiki, aos poucos, naturalmente vai afastando essas pessoas, porque elas não suportam a energia harmonizadora e equilibrante e curativa do Reiki. E recomendo que todos se cuidem para se proteger das energias negativas que podem atrapalhar muito a vida de vocês. Por isso acho tão perigoso as pessoas se exporem em excesso nas redes sociais, algumas mostrando até atividades particulares, postando quando estão no bar, lavando o carro, quando estão na praia com os familiares, todas as atividades as pessoas postam. Isso, se a pessoa tiver o corpo muito aberto, tiver os canais meio desequilibrados, ela pode sofrer por causa da energia de inveja das pessoas que estão do outro lado. Um provérbio meu diz o seguinte: felicidade é para ser vivida, não exibida. Então, gente, cuidado com a exposição em excesso, tá? Lógico que é natural a pessoa se mostrar as atividades na net, mas sem exagero, né? E devem se proteger quando fizerem isso, tá bom? Então se cuidem, desejo um forte abraço a todos e todas vocês. Até a próxima.